Embora a parceria Marvel e Netflix seja um pouco conturbada e os fãs não gostem de alguma das séries, Demolidor é meio que um consenso de que é a melhor delas. A primeira temporada é muito elogiada, a segunda temporada, apesar de ter alguns problemas, também tem bastante elogio, e agora a gente está chegando na terceira. No vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica dessa nova temporada, falar um pouco do que eu achei dela, de pontos bons ou ruins. Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Antes de começar, né, sinopsezinha de sempre, só lembrar que vai ter spoilers, já que é da temporada inteira. A terceira temporada de Demolidor acompanha os eventos pós-segunda temporada e Defensores. A gente vê o Matt Murdock, né, um pouco abalado com tudo que aconteceu, né, apesar do fim do tentáculo. Ele perdeu a pessoa que ele amava e ele tá com umas lesões corporais que fazem com que ele perca os poderes dele, e ele tenta recuperar isso, enquanto o Rei do Crime arma um plano para poder escapar da prisão e voltar a ser um cidadão normal. Em meio disso a gente vê relações com o FBI, o Demolidor abandonando a figura pública dele de Matt Murdock para ser só esse anti-herói, e uma nova pessoa que chega, que é o Mercenário, que se faz como um falso Demolidor. Logo de cara eu queria destacar que o ponto mais alto dessa temporada, sem dúvida, é a trama. Quando eu vi que são 13 episódios, eu fiquei um pouco preocupado pela clássica barriga das séries de Netflix, né? Aquela coisa ali no episódio 7, 8, que enrolam basicamente para não chegar a nada, que não tem isso exatamente. A temporada ela é muito bem amarradinha, todas as subtramas elas se juntam pra principal, ou seja, você não tem aquela enrolação, você não tem um personagem com um arco mega deslocado, como a gente tem, por exemplo, em Punho de Ferro. Não, aqui tudo se encaixa em prol da trama principal. Isso é muito bom, porque apesar de ser uma temporada com menos ação, ela é uma temporada muito focada no suspense. A gente, como espectador, já sabe o que vai acontecer, mas o fio condutor, né, que eu vou falar mais pra frente, que é o Nadine, ele não sabe de tudo, e na medida que ele vai descobrindo, a gente vai se chocando junto com ele, né, meio que uma pena pelo personagem, sabe? Do sentido de, tipo, cara, você vai sofrer tanto com isso, mas é interessante como isso é construído durante a temporada. As atuações, principalmente, ajudam para essa trama, afinal de contas, né, como é uma temporada muito mais dramática, exigia muito mais dos atores, né? Então aqui principalmente, né, Demolidor, Karen Page, Rei do Crime e o Nadine são para mim os personagens que têm esse foco maior. Correndo por fora também tem o Mercenário, que a história dele meio que cria um paralelo com os demais, então por isso eu não considero entre os 4 principais nesse sentido de drama. Né? Ele tem sim uma história muito pesada e que meio que justifica as coisas que acontecem com ele, só que ele tá muito mais para um sidekick, então eu dou esse peso um pouquinho menor, embora eu reconheça a importância dele, e caso tenha uma 4ª temporada, ele tem tudo para ter um puta destaque. Como eu falei, é uma temporada com muito menos ação, mas nem por isso a ação deixa de existir, pelo contrário. Né? O Mercenário, principalmente, ele é um cara que protagoniza as melhores cenas, tirando uma que eu vou falar daqui a pouco. Né? É um personagem muito dinâmico, que usa literalmente qualquer coisa em cena para atacar nos outros e matar. E o fato dele se fazer de Demolidor, né, cria embates mais interessantes com o próprio Matt. Né? Você vê, por exemplo, na cena, uma das cenas mais impactantes, que é a cena que ele vai pro jornal, né, da Karen Page e faz um massacre, sabe? É uma cena muito dinâmica, muito rápida, e que o cara começa a jogar literalmente tudo, vai matando todo mundo, sabe? E é uma carnificina muito bem filmada, muito bem feita. E é legal pensar aqui no seguinte, diferente das outras temporadas, onde era tudo muito escuro, aqui a gente tem uma iluminação melhor, tá? E não é nem só a questão de uma luz na cara do personagem, não é isso. É realmente algo mais claro e a gente consegue ver melhor as coisas sendo feitas. Tem gente reclamando um pouco em questão de coreografia, eu não sinto tanto, eu acho que tá ok, tá no nível que a gente já tinha, então funciona bem. No entanto, uma coisa que me incomoda um pouco é quando ele começa a jogar algumas coisas mais absurdas, tipo jogar monitor de computador, sabe? Isso ficou um pouco fora pra mim. Mas quando ele se atém nas coisas que são mais projéteis, sabe? Tipo lápis, caneta, tesoura, enfim, eu acho que é mais interessante. E não posso deixar de falar da cena do episódio 4, que é um plano de sequência de 10 minutos, né, dentro de uma cadeia, que assim, é incrível a cena, sabe? Ela tem uma transição muito grande, ela passeia por um espaço muito, muito amplo, amplo não no sentido de amplitude aberto, sabe? Mas de distância percorrida, tá?
Você tem várias lutas acontecendo ao mesmo tempo, você tem vários personagens interagindo, tem bastante diálogo até para uma cena desse tipo, né, que é uma cena de ação, e ela é muito bem feita, sabe? Aquela cena empolga demais. Quando começa a tocar sirene, você sabe, eita, vai dar ruim, mas ele consegue sair, sabe? Vai indo, tipo, a porrada vai comendo, assim, muita treta, mas no final ele vai, sabe? E é muito bem feita mesmo. Eu tava lendo uma notícia de que essa cena levou mais de 12 horas para ser feita e faz todo sentido, porque ela é muito complexa, mas ela é muito boa. Assim, se a série não tem tanta ação como a gente viu nas outras temporadas, essa cena meio que sustenta isso. Dito isso, se a série não tem tanta ação, ela compensa no suspense, principalmente nessa questão investigativa. Né? Tanto por parte do Rei do Crime, que a gente vê que ele tá fazendo uma mega trama ali, e os personagens estão tentando impedir, apesar deles já saberem que está acontecendo alguma coisa, e fica aquele desespero de uma corrida contra o tempo, e também pela questão policial. Como eu falei, o Nadine, ele é um personagem muito importante nessa temporada. Apesar da gente estar vendo ele pela primeira vez, ele é um cara muito multifacetado, né? Ele tem um senso de moral muito grande, mas ao mesmo tempo ele tem uma ambição muito grande, ele não quer ser só um assalariado, ele é um cara que busca um futuro para a família, e é legal ver como isso funciona. Por outro lado, a gente tem o Rei do Crime se mostrando de fato o Rei do Crime, um cara que comanda tudo, ele tá sempre 5 passos à frente e tal, isso é muito bom. E, para finalizar, a gente tem os sidekicks, né, do Demolidor aqui, né, a Karen Page e o Fog Nelson, né. São personagens muito carismáticos, o Fog, principalmente, é um cara muito divertido, só que eles também têm esses problemas para lidar, e eles tentam ajudar o Matt de uma maneira, né, que convém, né, ou seja, né, do jeito que eles podem fazer alguma coisa, seja através da lei, através de reportagens, né? E a Karen Page, em específico, ela tem um arco maior porque tem retomadas de coisas do passado, da primeira temporada e de flashbacks dela, que trazem até um pouco de quadrinhos, principalmente a queda de Murdoch, né, do Frank Miller. Por outro lado, um personagem que era para ter um peso dramático grande, mas é deixado um pouco de escanteio, porque só tem o desenvolvimento do twist dele. Já para os finalmente, né, é a freira que cuida do Matt. Né? Tem uma revelação importante dela, não vou falar porque eu acho que já é um spoiler muito grande, mas não é muito bem trabalhado aqui, sabe? Eu até entendo o porquê de não ser, é uma coisa mais sutil, mas eu acho que se você deu uma informação de tanto peso, vamos jogar com ela, sabe? Vamos trabalhar um pouco mais. E por fim, também vale falar da preocupação técnica da série, né? Seja a questão da ação, que eu já comentei, principalmente do plano sequência, mas também da narrativa visual, né? Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, no início da temporada, a gente vê que o Matt ele tá com problemas ainda, ele não tá 100%. E ele tá com uma audição ruim. E fica um zumbido constante, assim, na tela, sabe? Que incomoda a gente, mas é porque ele tá sentindo aquilo. E pelo fato de ele não estar escutando bem, ele não enxerga bem, né? Já que a habilidade dele vem muito do som, principalmente. Do som e do olfato. Então, você vê, né, as cenas ficam muito borradas, né, fica tudo turvo, e conforme ele vai recuperando os poderes, as coisas voltam ao normal. Então, essa preocupação visual é muito boa, porque não precisa ficar falando pro espectador, tipo, olha, ele não tá 100%. Não, mostra visualmente de fato, sabe? Ele só fala isso uma vez, do tipo, eu tô com um zumbido. E basta, porque você consegue ver isso durante a gravação. Dito isso tudo, né, você pode perceber que eu gostei muito da temporada, é uma temporada que trabalha muito bem, né, o suspense e a investigação, e as cenas de ação, apesar de serem poucas, elas são bem diluídas e bem trabalhadas. O roteiro não tem tanta barriga como antes tinha, porque tudo se converge, né, os personagens vão desenvolvendo as suas questões para resolver a trama principal, que é a luta contra o Rei do Crime. O Nadine, como eu falei, é um cara deslocado a princípio, mas que faz com que tudo aconteça, né? A relação do Rei do Crime voltar com o Demolidor e o próprio mercenário que está ali no meio, né? Então é muito bem concatenado isso tudo. E, como eu falei, meu único problema é com a freira, mas é a vida, assim, tipo, não dá pra ser 100% sempre. Tem um episódio só que tem um flashback que é um pouco mais deslocado, mas traz ainda uma certa importância, principalmente no final do episódio. Então, assim, pra mim a melhor temporada de Demolidor. Ela traz muito do que você tinha na primeira temporada e avança um pouco, você tem um amadurecimento dos personagens, então eu só tenho realmente a tecer elogios aqui. E você, já assistiu a terceira temporada de Demolidor? Coloque nos comentários sua opinião sobre ela e sobre esse vídeo também.
Não esquece de dar um like, ajuda pra caramba a gente. Se puder, compartilha para outras pessoas. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.